Peraí. Deixa eu liberar aqui para Essa semana o compartilhar. Zoom vai funcionar? Semana passada nós nos batemos com o Zoom, não foi. A gente recorreu ao Google Meet, não. Não foi? Deu problema, É, Não, o Samuca? Zoom semana semana passada passada com o tava. Kili ali não estava Fica caindo, Filipão, favorável. quando eu acesso. Não sei se é porque eu não tenho. Eu acesso Ah, pelo que tá lá no nosso grupo, sabe? Mas não adianta, mas toda o vez que alguém contato? acessa. E fica Não, caindo aí, direto, cara. aí derruba, né? Aí derruba. Sempre quando for assim, tipo assim, você vê que eu não participo, coisa assim, pode usar o meu usuário lá, sabe? Usa o meu que ninguém pega, né? Usar o Então, teu. porque senão Beleza. você loga, aí vamos supor, uma outra pessoa loga, aí aparece aquele avisar, feche Uhum. a reunião tal, daí a pessoa vai lá e derruba todo Hum. mundo. Mas esse aí é quente, esse aí vai, hoje vai. Boa. Semana passada a gente passou mal, mas deu tudo certo também, tá tranquilo. É, bom dia, então, pessoal. Compartilhar aqui minha tela para a gente começar aí hoje. É, bora lá, então. Tela, beleza. Já estão vendo aí, né? Bora lá, então. Aqui um pouquinho do que eu tinha anotado da nossa sequência de aula, tá? Só para a gente se organizar. É, então a gente começou com a introdução lá no início, passou por tudo isso aqui, e agora a gente estava vendo muitos entregáveis fixos, né? Então a gente viu é, no checklist que a gente ficou mais tempo, né? A gente fez uma categorização para up, o relatório mensal. Aí a gente também fez análise de concorrência nas últimas aulas, fez análise de palavra-chave também. Eu falei um pouquinho sobre linkagem interna, mas eu posso até repassar isso rapidinho. É, e aí sobrou algumas poucas coisas. Então, tem análise de page speed, análise mobile first e algumas coisas do Hotjar e o banco de pautas, né? Então, de o que tem fixo, a gente já tá finalizando, tá? Então, essa aula eu queria repassar com vocês, finalizar, né, esses pontos. E, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, passar pelo Hotjar e tudo mais. E aí depois a gente vai para as entregas variáveis, que é algumas. Aí eu vou até seguir pelo checklist nas entregas variáveis, que é para a gente falar um pouquinho de sitemap, de robots, coisas que a gente ainda não falou. E que não necessariamente, né, não é em todos os clientes que precisam ser ajustadas. Então, até por isso que eu vou seguir lá pelo checklist, porque aqui no nosso planejamento, a gente até colocou aqui algumas coisas, né, de heading tag, de robots, de data sazonal, mas como isso acaba variando muito de cliente para cliente, né? Então, alguns vão precisar ajustar, outros talvez não precise. Então, quando chegar nessa parte dos variáveis, eu vou passar lá pro checklist para a gente não esquecer nada e não pular nenhum ponto, tá? Mas essa parte também vai ser mais rápida das variáveis, porque lá no modelo que eu mandei para vocês do checklist, aí deixa eu abrir aqui, é, checklist, aqui. Então, eu mandei para vocês esse modelo aqui do checklist. E esse modelo aqui, ele já tá com bastante informação, tá? De cada item, de como que tem que ser ajustado. Aí também, até quero fazer uma aula, acredito que vai ser a próxima, essa sexta. Vou verificar aí se todo mundo também for participar, porque é bom que seja uma aula que todo mundo participe.
que aí eu vou até pedir para vocês darem uma olhada aqui no checklist completo durante a semana aí. De repente pode ser até semana que vem, para dar mais tempo também. Para vocês darem uma olhada geral aí, para a gente fazer uma aula só trocando ideia, sabe? Então, se vocês trazerem dúvidas, se quiser também falar um pouco eh, sobre como estruturar o projeto, né? Para poder. O produto em si, né? Como estruturar o produto, alguma dúvida de produto, aí a gente pode ir trocando uma ideia, tirando dúvida, vendo quais são os melhores caminhos, né? Então, acho que é bom a gente ter uma aula só para isso. E também para outras dúvidas que vocês tiverem. Então, vocês dão uma olhada aqui no checklist padrão, tem lá no nosso Drive, e aí vê cada ponto, como que tem que verificar e tal. E se aparecer alguma dúvida, daí eu tiro já a dúvida de vocês. Mas aqui tem bastante coisa, tem como ver, tem vários sites, várias dicas. Eu também criei para vocês, né, teve uma aula, acho que foi essa, talvez, ou a 4, deixa eu ver se foi essa ou a 4. É, foi essa aqui a 3 mesmo, que é do checklist. E aqui até também a gente já comenta as ferramentas, tá? E as extensões que eu uso aqui, enfim, não só extensões também como sites, né? Então tem o PageSpeed e GTmetrix que eu vou até comentar um pouquinho hoje também. Então aqui tem todas as ferramentas também. E aí basicamente aqui eu cito como ver. Então, então dá para verificar aqui também. É, Tem duas coisas aqui que a gente vai ter que fazer uma aula à parte, que é a parte de dados estruturados, tá? Pra vocês entenderem um pouco melhor, que são umas partes mais complicadas, que é tanto a parte de dados estruturados, então essa parte aqui é basicamente uma parte meio de código, que alguns sites já vem um padrão e tal, outros não, mas a gente vai passar posteriormente. E essa parte técnica de performance também que eu estou devendo para vocês também é uma aula à parte. Então já tem mais 2 aulas aí para a gente focar em assuntos específicos, além daqui da sequência de aulas. Então, até teria aqui, seria entrega aos variáveis, aula técnica de performance e também teria aula aula de dados estruturados do Google. Acho que seria basicamente isso, tá? Então a gente tá passando aqui pelos entregáveis fixos. Eu já falei também com vocês um pouquinho de padrão de conteúdo de SEO, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode repassar. Aí a gente vai para os entregáveis variáveis e também vai passar por essas 2 aulas. E aí a gente pode fazer aula de dúvida, mas essa aula de dúvida dá para a gente fazer mais de uma, tá? Então eu vou tentar encaixar uma aí agora na próxima sexta ou na próxima terça. E depois a gente volta aqui para as entregas variáveis e essas aulas aqui. Então, só para a gente se organizar, tá? Vou seguir aqui. É, Aí aqui, ó, só para a gente dar uma olhada juntos também, a gente deu uma boa finalizada aqui. Então, a gente passou aqui por todos os pontos, tá? Relatório, entrega de conteúdo, análise de palavra-chave, checklist, categorização, acessos iniciais. Aqui também a gente passou por quase tudo, análise de concorrência, quase tudo não, a gente passou por tudo, né? Análise de concorrência, linkagem interna, pacote titles e descriptions que a gente viu na última aula. E aí sobrou só esses pontos do checklist que a gente vai começar a passar agora nos variáveis, né? Mas vocês podem ver que o resto meio que se repete trabalho do que a gente já viu, né? Então, fazer linkagem interna todos os meses, o relatório também que é mensal, né?
pacote Title Description até acabar todas as páginas ali do cara para otimizar. Entrega de conteúdo não para nunca, né? O ideal é sempre manter essa entrega de conteúdo. Aqui pontos do checklist que a gente ainda vai passar, né? Mas vocês podem ver que aí vai tendo mais repetição de pontos, né? Então, não tem nada muito novo daqui do que tá aqui de entregáveis fixos. Aí, só para a gente finalizar os entregáveis fixos, então, eu vou comentar desses aqui, tá? Então, essas duas análises de usabilidade aqui é puro Hotjar, tá? Então, eu deixei aqui uma de feedback e uma de usabilidade, mapa de calor e gravação de sessão. Essa de feedback aí também vai depender acredito que teria que depender aí um pouco do cliente mesmo, sabe? Porque, deixa eu até abrir o Hotjar aqui. Hotjar, eu queria abrir ele separado. Aqui, vou abrir o pricing aqui do Hotjar só para a gente ver novamente. Então, ele tem aqui, ó, os pricings, e aí ele tem Observe, né, a parte de Observe, que é o Heatmaps e o Recording, então, que é basicamente mapa de calor e as gravações, né? Então, faz gravação de sessão aleatória e mapa de calor do site, e também tem aqui o ESC, que é Surveys e Feedback. Então, para a gente conseguir fazer essa parte aqui de feedback, né? Cadê aqui, ó, que eu pus lá... Aqui a parte de usabilidade e feedback, que é quando a gente abre aqui, né? Tem até aqui um teste, um exemplo, né? Então, vai ficar isso no site do cliente, né? Algo parecido com isso. E a pessoa consegue dar um feedback aqui, né? Consegue mandar. Vou até pedir o e-mail dela aqui. Ela consegue mandar aí um feedback do site, da página que ela tá. Então, mas é separado. Vocês podem ver aqui que são pacotes separados. Aí dá para fazer, né, um pouquinho no gratuito. Aqui até 20 respostas e aqui até 35 sessões por dia. Aí também isso aqui entraria no pricing para poder cobrar de um cliente, né? Se ele tiver interesse em trabalhar isso aqui de forma mais intensa, ou se você tiver interesse de oferecer isso aqui de forma mais intensa para algum cliente, teria aí que que fazer essa assinatura. Essa parte de entrevista eu nunca usei, tá? Não sei como funciona. Mas é isso aí. Aí vindo aqui pro Hotjar, seria basicamente o quê? Seria aqui o Heatmaps, né? Então pus aqui um exemplo, tá gravando aqui da home de 99 óculos. Aí, casos também daria para colocar outras páginas, né? Normalmente a gente inicia pela home mesmo, que é a página mais acessada. É, E aí, aqui a gente consegue ver algumas coisas. Então, a princípio, tá todos os cliques aqui. Então, eu consigo ver basicamente onde as últimas gravações clicaram, né? Então, tem uns cliques aqui em meus pedidos, login, armação de óculos. Mas eu vejo aqui que os maiores cliques são aqui para trocar mesmo, né? Rodar aqui a roleta aqui dos óculos. Então ele até põe uma questão aqui de primeiro, segundo, terceiro dos mais clicados, né? Os top 3. Se a gente desativar dá até para ver a quantidade de cliques. E aí a gente até consegue alguns dados bem legais, que a gente consegue ver, por exemplo, que aqui, né, dos três, o lançamentos tem a maior taxa de clique, né? Dos três, do que o Queridinhos e o Óculos de Sol. Então, a gente já consegue tirar uns insights até para poder sugerir, né, para o cliente, por exemplo, uma troca de jogar o lançamento aqui para cima, entendeu? Porque se ele é o mais procurado, faz sentido ele ficar mais aqui acima mesmo. Então, jogar os lançamentos lá para cima já dá para tirar vários pequenos insights, assim, só de dar uma olhada. A gente consegue ver rolagem também.
Então, até onde as pessoas desceram a página, né? Então, aqui tem a dobra média, que é basicamente até onde as pessoas enxergam a tela normalmente, né? Quando abre o site. E aí vai diminuindo a quantidade de pessoas que desceram a página. Então, aqui marca, ó, 75%, que vão aqui só até o primeiro. E aí vai diminuindo. Então, por exemplo, isso aqui já até reforça o que eu comentei agora de jogar os lançamentos lá para cima. Pô, ele tá aqui em terceiro, onde tem uma média de 50% dos acessos que rolaram até aqui, e ele é o mais clicado ainda. Então, talvez faça sentido, interesse bem grande aqui no carrossel de lançamento, seria interessante talvez deixar ele lá para cima. É, Tem aqui o mover também, que a gente consegue ver onde o pessoal tá movendo mais o mouse mesmo, né? Mas aí acho que é interessante mais para ver assim, tipo, armação para grau, tipo, é disparado assim o mais de maior interesse, né? Então, por exemplo, nesse site que aparece um pop-up aqui, né? Que aparece aqui o menu. Então, muita gente passa o mouse aqui porque nem clica, né? Então, é bom entender o site também quando a gente estiver navegando aqui, porque a gente pode ver que quase não teve clique aqui, né? Mas que é porque esse menu, ele, se você só de você passar o mouse, né, ele já abre aqui. Então não vai ter muito clique mesmo nesse menu específico. Normalmente o pessoal vai clicar mais aqui e aí tem outros pontos ali do Hotjar que dá para ver essa parte. Então, vamos aqui para aqui é a home mesmo. Então a gente pode vir aqui, acho que é aqui na visão geral mesmo. Ali não, highlight. Dashboard. Ô, André, uma dúvida. O Pode Hotjar falar. analisa separadamente as jornadas de mobile versus a de desktop? Que eu vi que você mostrou algumas visões ali É, que são da versão de computador do site, né? no Heatmap, né? No Heatmap dá para cadastrar também para ler na versão mobile. Eu não lembro de ter feito isso. Vamos dar uma olhada aqui sobre esse E a mapa de gente tem alguma calor. experiência com o Clarity da Microsoft e o Clarity ele separa. Tem um Uhum, filtrozinho lá em cima que ele permite você ver a jornada dentro de um mobile versus uma. perfeito. Vou dar uma E para olhada nós é aqui. mais valioso a versão mobile por causa do volume de acessos. Sim, com Tradicionalmente tem mais certeza. gente lá. Aqui, ó, você consegue selecionar o dispositivo, tá? Então ele faz separadamente. Não, ele não é a mesma pesquisa, né? Mas dá para ligar as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu liguei lá de desk, eu consigo pegar aqui e selecionar do mobile. Tem tablet também e tem mobile. Então, consigo ligar aqui. é, Aí ele pede aqui o que eu posso ver, mas depois ele me libera todos os pontos, tá? Cadê? Ó, aqui, ó. Onde estão clicando, até onde estão rolando a tela e quais áreas mais usadas. Eu vou por as áreas mais usadas nesse caso. Ah, não, como é mobile nesse caso, eu vou por clique para dar uma olhada no menu. Aqui ele pergunta, né, qual tela corresponde mais à sua página. Aqui acho que não tá tendo muita diferença, não. Então aqui também, ó, a gente consegue ver aí, pegar algumas sessões para ver aí a questão mobile, né? Então vocês podem criar ali, tinha até tablet também, né? Se for o caso. Então a gente consegue ver aqui também questão de rolagem da tela também. Então até onde o Show. pessoal vai. Então lá ele passa quantas sessões, né? E quanto que a gente consegue ver. Outro ponto aqui, acho que era aqui em dashboard que tinha vindo. Então aqui também tem alguns dados, tá? É, E aí eu gosto desses dados aqui de botões e links mais clicados.
Então vocês vão ver que aqui o primeiro que tem eu entendi, que não vai abrir sempre, mas ele é basicamente o botão ali do... Aqui, ó. Ó. Ele é esse botão aqui do cookie, né? Então, falando que você aceita os cookies para melhorar a sua experiência, e tem esse botão entendi. Então ele também traz aqui os botões mais clicados, né? Aí das sessões que ele gravou. As principais páginas, enfim, traz alguns outros dados aqui que a gente que a gente até já tem acesso, mas pode ser interessante aí dar uma olhada aqui, enfim. Acho que esse aqui que é o mais específico, assim, que é bacana. Então dá para dar uma olhada aí. É, beleza. Eu acho que de Hotjar é isso, tá? Não tem muito segredo. Então dá para fazer essas análises, dá para compartilhar, né, é, esses pontos aqui, né? Esse heatmap, compartilhar esse heatmap com o cliente. É, compartilhar com ele, de repente montar um PPT, aí eu não tenho nenhum modelo fixo específico, tá? Aí eu deixo mais aberto assim para vocês mesmos. Então, por exemplo, eu vi aqui uma possibilidade de mudar um carrossel e jogar ele lá para cima. Beleza, acho que já é um ponto que eu consigo falar ali com o cliente. Eu não preciso talvez montar nada, só um e-mail, né, mostrando ali para ele, mas daria para enviar para ele esse heatmap, mostrando quantos cliques teve, né, print aqui da tela mesmo e tal. Talvez montar um e-mail, nem faria um PPT nesse caso. É, daria para ver uns recordings também, isso aqui é mais questão de tempo, tá? Então, isso aqui você tem que separar um tempo, você pode pôr aqui por relevância, que ele traz esse grau de relevância baseado nas ações que o usuário teve, tá? Na gravação. Então, dá para analisar também uns vídeos aí de relevância, para ver se a pessoa teve algum problema na navegação e tal, no geral aí. É, E aí é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. Então é mais esse trabalho mesmo de analisar lá e, e, e tirar algum insight disso, ou contatar o cliente sobre e tal. E é basicamente isso, essas análises. É, Aí, essa aqui da parte da análise de page speed, eu também não tenho nenhuma apresentação específica, tá? Mas eu olho tanto no page speed quanto no GTmetrix. Então, para a gente ver aqui junto, a gente até falou um pouquinho disso na aula passada, né? Mas vou trazer esse ponto de novo para a gente falar um pouquinho mais a fundo. Ô, André, enquanto ele carrega, isso era uma Hum, das coisas, essa análise de comportamento e de velocidade do site era um dos aspectos que a gente costumava estudar dentro do Google Analytics Universal. A própria uhum, ferramenta tinha uma solução que acompanhava diariamente, às vezes até por hora, as hum, velocidades do site. Só que essa função dentro do hum, GA4 não existe mais por padrão. Você conhece hum, alguma outra maneira de acompanhar ao longo do tempo esse comportamento? Porque, por vezes, esse tipo de variação, o site deu um pau na plataforma lá, o site está com um hum. carregamento de 30 segundos. É importante para a gente conseguir justificar uma queda de taxa de conversão, por exemplo, em um dia específico. Essas análises que você Cara, está mostrando, elas são excelentes, mas elas são pontuais, né? Você tem que ir na sim, mão e ir lá sim. fazer, né? Sim, eu tenho um site que eu não uso há um tempo já. Eu vou procurar ele aqui depois, eu nem lembro o nome para te falar agora. Mas eu tenho um site que ele analisa, mas ele analisa só do lado do servidor, tá? Então você consegue cadastrar lá alguns projetos até mesmo gratuitamente. E aí ele sempre fica analisando, e quando tem queda do servidor ou instabilidade, você consegue ver lá um reporte do tempo de resposta do servidor e tal. Mas é puramente do lado do servidor mesmo, tá? É, que eu acho que é o que eu acho que é que basicamente devia rolar aí com
com o o GA também, Analytics. né? Que Exatamente. acaba vendo só o SSR, né? Acaba vendo só o que o servidor renderiza. Mas tenho sim, não lembro para te falar agora, mas eu te passo, tá? Eu passo para vocês lá no Perfeito, grupo perfeito. Se tu a lembrar, vai ferramenta. ser de uma força Não, boa, né? tem sim, tem sim. E é uma ferramenta que eu acho que ela aceita assim, acho que até uns 30 sites assim de forma gratuita, sabe? Então é bom, é tipo, até 30 sites é bastante coisa. E depois dá pra verificar aí, né, o pricing. Até ia ver aqui também o pricing do GT Metrics, porque eu sei também que nele aqui a gente consegue fazer uma, um acompanhamento também, tá? Eu nunca utilizei, mas daria para dar uma olhada. Mas eu sei que ele também tem um certo acompanhamento, tá? Teria que dar uma olhadinha aqui, mas eu não tenho certeza se ele tem esse acompanhamento 24 horas. Ó, aqui, ó, Notify. Ah, aqui, ó. Aqui tem, então, ó. Aqui no GT Metrics também seria outra possibilidade, ó. Então, seja notificado quando sua página estiver lenta, né? Então, você consegue colocar um alerta aí para quando ó, e-mail me quando a página, quando o tempo de carregamento da página estiver abaixo de 3 segundos. Então, dá para você pôr a condição que você quiser. Aqui também seria uma possibilidade, tá? Tem o pricing, tá? Então, não nem sei quanto que é. A gente até pode ver aqui. É, Monitor Edge Slots. Eu acho que seria esse valor aqui de $5 por mês, tá? Para um slot de monitoramento. Ah, o número de páginas que você consegue monitorar com esse plano. Então é por página aqui, tá? É, então $5 seria aí para monitorar uma página. Aí se quisesse mais, já vai aumentando aí. Talvez tenha aqui o business, que já tenha bem mais, mas já fica bem mais caro. Mas aí daria para usar para vários clientes também, né? Acho que ali talvez também utilizando ali na home já dá um bom retorno, né? Se tiver a home lenta, que é a página mais pesada, daria para usar por aqui também o GT Metrics. Mas eu tenho esse gratuito que depois eu vou achar e passar para vocês. Opa, aqui achei que estava fazendo teste, mas não estava. Outra coisa que eu acho legal dele é que também nos testes pontuais, com você estando logado, ele vai salvando o histórico, tá? Então ele vai salvando o histórico desses testes pontuais. A bijuteria eu acho que não está funcionando. Vamos ver. E aqui no PageSpeed também. Eu acho que a bijuteria não está funcionando, pessoal, por causa do que eu já passei para vocês do Robots. Então vocês podem ver aqui que esse cara, ele tem bastante de Zello em User Agent, né? Então, os User Agents são basicamente os crawlers, tá? O que vai ler o site do cara aí. E tá com bastante desalo barra, né? Que esse desalo barra é pro site inteiro. Então, pode ser por isso que até não esteja dando erro aqui. Vamos ver se vai. Ou se vai continuar dando erro. Aqui no PageSpeed tá indo bem rápido, principalmente a parte da Vitals aqui, né? Aqui tá dando erro mesmo. Eu vou por outro site só pra gente ver junto, tá? O de 99 óculos, só pra gente analisar junto. Nem sei nem se no PageSpeed vai aparecer, tá demorando aqui também. Então tem análise de PageSpeed, banco de pautas, posso passar rapidinho, mas não tem muito segredo. E análise mobile first tem muito a ver com PageSpeed também. Tem até como que era. É, mobile speed. Yes. Browsers.
Dá uma olhadinha aqui. Acho que é isso, é o mobile web. Site. Deixa eu ver. Tem uma ferramenta do Google, eu vou procurar depois também, que era só específica para mobile. Mas beleza. Ué, o que tá acontecendo aqui? Tá pedindo para eu logar. Aqui só tá Acho que agora ele só tá passando se tiver logado, talvez. Nem lembro minha conta aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Report generated. Deixa eu pôr aqui rapidão. Nem lembro se eu tenho uma conta. Eu uso aqui. Não é possível. Tá, vou validar aqui rapidão, pessoal, só pra gente poder ver junto ali. E- Beleza. E último report. Então a gente consegue fazer. Eu costumo fazer tanto pelo GTmetrix aqui quanto pelo PageSpeed, tá? Aqui no GTmetrix, ele usa basicamente, você consegue até trocar aqui, ó, performance, structure, waterfall e tal. Então ele usa basicamente a mesma ferramenta aqui do PageSpeed, que é o Lightspeed, né? Se vocês precisarem ter o Lightspeed o- que é basicamente o que roda por trás, né, do... Não, não é isso, não. Mas é basicamente o que roda aqui por trás do PageSpeed, né? E, e aí ele também usa, mas ele usa também algumas outras ferramentas extras, né, para poder rodar esse teste. Então ele junta, né, ali o teste do Google com alguns outros e traz aqui essa nota aqui para gente, né? Então tudo aqui também tem para ler mais, se quiser dar uma olhada. Então as as velocidades aqui que ele dá e tal, tudo que ele passa aqui, ele explica. Mas aqui ele também basicamente traz aqui a parte de Web Vitals, traz essa pontuação dele mesmo e traz aqui alguns dados. Então, tem o FCP, que é o primeiro conteúdo a aparecer com ponto 2, o LCP, né, que é o conteúdo mais pesado carregado com 2.1, o TI, né, que é para ficar interativa a página, completamente carregada aqui. Então, a gente consegue ver várias coisas, os principais problemas aqui, né? Então, principal problema aí hoje é para evitar um DOM excessivo. O DOM basicamente é a nossa tela, tá? Então é tudo que carrega ali na nossa tela de HTML e CSS.
Então ele está falando aqui que tá muito pesado, né? O DOM em si. E aí esse cliente, no caso, até está refazendo o layout dele, né? A página dele. E aí aqui também é legal que a gente consegue ver por problemas do PageSpeed aqui, ó. Então, aqui no PageSpeed, por exemplo, a gente analisa aqui, e aí tem o mobile computador, né? Mas eu vou deixar sempre no mobile. E aí ele já traz aqui alguns pontos de Web Vitals, né? E aí, aqui, ele traz os problemas, mas ele não traz separado. E é o que eu acho legal aqui, que a gente consegue ver separado. Então, aqui o nosso FCP, por exemplo, vamos ver, tá até que médio aqui, mas tá ruim. A gente consegue ver aqui os principais problemas. Então, aqui seria o quê? É, tem recursos que estão bloqueando a primeira aparição da página. Ah, tá, então aqui ele está pedindo para adiar JavaScript e CSS que não é crítico para a página. Então, basicamente, ele fala que esses pontos aqui, né, que é basicamente a fonte do Google e alguns outros recursos aí, que são JavaScript e CSS mesmo, é, ele pede para adiar o carregamento desses recursos, né? Então, o que daria aí para fazer é por via aí teria já entra muito ponto de código, né? Mas o que daria para fazer nesse caso é adiar o carregamento desses caras, então, por exemplo. Então, segurar eles um pouco, dar um timeout lá no JavaScript para eles só carregarem depois que a página já tiver 100% interativa, tá? Então, seria um dos pontos. Aqui no LCP acho que aparece basicamente as mesmas coisas. Mas aí ele consegue separar aqui pra gente o que está causando o problema. Então, aqui, ó, a gente tem o layout shift bom. Mas aqui também, se a gente quisesse ver, né, o que está causando a mudança de layout, ele passa aqui pra gente. Então, as imagens que estão carregando posteriormente, elas acabam criando uma alteração de layout, tá vendo? Então, ela pega e empurra as coisas para baixo quando ela termina de carregar. Apesar de não ser um problema nesse cliente específico, né? Mas é mais esses outros aqui, né? Mas aí dá pra gente ver aqui. Para esse cliente específico, vocês podem ver que o maior problema é o peso da página em si, né? O peso do, do código aqui em si, né? Então tem muito CSS e HTML nessa página, é maior do que deveria, e aí acaba criando um DOM muito pesado, que é basicamente todos os elementos da página, e aí acontece que fica muito pesado e gera problema. Então esse cliente está até refazendo a página aí dele para poder ajustar aí. Aqui na verdade eu estava comparando até, mas aqui tá de up, né? E aqui tá de 99, mas enfim. Aqui a gente também conseguiria ver, né? Então tem problemas diferentes aqui, né? É, aqui, ó, o maior problema que ele traz é de script, tá? Carregamento de script. É, eu vou ter que fazer uma aula só disso, tá? Porque acaba sendo um pouco complexo para eu explicar isso para vocês. Mas isso tudo teria que mexer em código para resolver, tá? Então é uma parte um pouco mais complexa mesmo. Então dá pra gente. Eu até passei um pouco disso na aula passada, que daria pra gente fazer se preocupar com imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, elemento de maior exibição. Ele passa que o elemento de maior exibição é, é esse aqui, ó. É uma imagem, é o banner. Banner WhatsApp, imagem de 2024. Acho que nem vai dar para copiar porque tá com reticências. Vamos ver, não dá. Deixa eu ver se tá clicando aqui. Não, não é isso. Daria para ver direto aqui. Provavelmente
Isso. Deixa eu ver se a gente consegue abrir, não. Aquele ele também bloqueia para copiar a imagem. Daria para ver só se for ali pelo código mesmo, mas eu nem vou ver isso agora. Mas aqui, né, ele tá passando pra gente que o banner é o que tá mais pesando, né, para carregar. Então isso aqui a gente poderia atuar. Poderia passar ele num redutor de imagem, num compressor de imagem para trocar os banners ali, né, para poder deixar um pouco mais leve esse maior elemento aqui. Aí, provavelmente fazendo isso, vai até aparecer um outro maior elemento, um outro banner, um outro tal. Então é bom já fazer em todos lá os banners principais. E aí depois vem ver, né, o que vai ter de resultado. É, aqui também um pouco de CSS e tal, que não dá para mexer agora, que eu vou falar um pouco em outra aula. Redução de JavaScript não usado também. É, redução de impacto de terceiros. Eu comentei um pouco disso na outra aula também. Isso aqui dá para mexer um pouco, tá? Então, quando vocês virem redução de impacto de código terceiro, vocês podem ver o que que é. E aí vocês vão analisar se o cara usa ou não, né? Então, vocês podem ver o que mais impacta aqui é o Your Views. E aí tem que ver como o cara tá, se ele tá usando e tal. Que tá impactando bastante. Tempo de execução do JavaScript é muito específico. A de imagens fora da tela. Isso aqui, pessoal, dependendo da plataforma, tá? Dá pra mexer. Então, basicamente, o que daria para fazer aqui seria ativar o carregamento posterior dessas imagens, tá? Que é o lazy load, que a gente chama. Então, é o lazy load. Então, o lazy load que a gente adiciona na imagem para ela poder só carregar quando chegar nela, né? Então dá para fazer o lazy load de várias formas, né? Normalmente as plataformas têm aí dentro por um padrão dentro do seu código, né? Aí teria que verificar dentro da plataforma mesmo se dá para adicionar o lazy load, como que seria aí o melhor caminho, tá? Dom de tamanho excessivo também, então o mesmo problema que tem aqui no 99 óculos, por exemplo, só que não tem muito jeito, tá? Só que acaba sendo o tamanho da página como um todo, tá? Então a página aí tem bastante elemento, tá bem pesada, mas de repente nem é o maior problema, sabe? Então, é, acaba sendo aí alguns pontos. Defina um tamanho adequado para as imagens. Ó, essas imagens até estão com lazy, ó, tá vendo? Então dá para adicionar nessa plataforma aí. Talvez ali nas outras seria só adicionar mesmo, mas essas aqui até tem, ó, tá aqui, vendo aqui, ó, loading lazy. Então provavelmente é só adicionar essa tag aqui nessa plataforma desse cliente especificamente. Mas isso aqui pode ser feito de várias formas, tá? Nesse cliente que tá feito dessa forma. É, mas provavelmente daria para jogar para as outras, tá? Mas aqui o que ele pede é economia de tamanho mesmo, então reduzir o tamanho de algumas imagens aí para poder ganhar também alguns segundos aí de carregamento. Essa redução de CSS, eu vou falar com vocês, ela é relativamente fácil de fazer, mas aí também vai depender da plataforma do cara e tal, que é basicamente minificação de código, tá? Eu posso até passar como faz, não sei se vocês vão querer aplicar isso, é um pouquinho chato e pode dar algum bug, tá? Acho que aqui até tem, ó, aprenda a reduzir. Mas é basicamente compactar código, tá, pessoal? Então, quando a gente vai escrever código, a gente, por exemplo, escreve assim, né? É, E aí, se a gente passar esse documento aqui num minificador de código, ele vai juntar tudo ou vai deixar tudo numa mesma linha. Aqui ele já dá um exemplo, né? H1
as duas coisas com a mesma cor, e aqui ele só juntou tudo. Quando a gente minifica também, às vezes ele tá assim, né? Tipo, o código tá aqui assim, a gente passa no minificador, ele vai e deixa assim o código, sabe? Então, vocês podem ver aí até em alguns lugares, vocês forem, vocês forem mexer, vocês podem encontrar código tipo assim, né? Tipo, tudo junto, assim, bagunçado, sem organização de quebra de linha. Mas isso é normal quando minifica código, ele costuma ficar assim, sem quebra de linha, né? Para poder economizar mesmo tempo de processamento e de carregamento. Então dá para fazer também isso de minificação de tanto de CSS quanto de JavaScript, tá? Aqui também ele fala um pouquinho de imagem, então tem bastante imagem aí que tem JPEG, daria para pôr em SVG se possível, aí tem que ver se a plataforma permite subir SVG, mas o melhor formato de imagem, tá, pessoal, é SVG, quando for possível, sempre usem imagens em SVG, tá? Aí questão de compactação de texto, enfim, aí acho que aqui já não vai mais valendo muito a pena, tá? Aí a gente aqui também consegue ver uns outros pontos, né? Então aqui tá de velocidade, mas tem de acessibilidade aqui. Então tem alguns pontos de acessibilidade. Então, por exemplo, isso aqui ajuda até no SEO também, que é o atributo alt da imagem. Que eu já acho que eu já até comentei com vocês, a gente até verifica isso aqui no checklist, que é a imagem sem alt, porque o alt é usado tanto para ler imagens em leitores de tela, né? Em leitores de tela para quem não enxerga, né? Por isso que está aqui em acessibilidade, mas também é utilizado para ranquear aqui no Google Imagens, tá? Então ele também leva em consideração a imagem alt para ranquear aqui no Google Imagens. Então é importante pôr, é importante para SEO também, tá? E aqui também vai ter uma parte de SEO, tá? Cadê? Aí tem aqui práticas recomendadas. Isso é bem interessante, tá? Também, porque é, tem um tamanho colocado, né? Um tamanho que foi inserido aqui no código, né? Para essa imagem. Então, e aí tem o que está sendo exibido, né? Então é legal, às vezes, também pegar as imagens e pôr no tamanho, na proporção real ali do site. Pode ajudar, sabe? Porque aí a imagem não tem que se. Enfim, imagina a gente sobe aqui, é 274 por 380. A gente sobe uma 1000 por 1000. Então ela tem que se ajustar a esse tamanho. Então isso também já é um processamento a menos, sabe? E também tem aqui uma parte de SEO. Então, essa parte de SEO também a gente sempre pode dar uma olhada. Ó, até comentei aqui também, puxa os atributos alt, tá? Para ajustar. Então, isso aqui tem tanto em SEO quanto lá em acessibilidade. E aqui também tem links não rastreáveis. Vamos ver o que é isso. Os mecanismos de pesquisa usam atributos href em links para rastrear sites. Tá. Isso aqui não vai ter como ajustar não, tá, pessoal? Isso aqui ele tá falando que não tem link rastreável, porque tá aqui, ó, produto URL, mas provavelmente porque esse produto URL é uma variável, né? E aí aqui, quando a gente acessa aqui, né? Esse aqui eu vou até deixar aberto que eu abri para mostrar para vocês. Mas quando a gente abre aqui, né? Então tem os produtos, aí deve ser provavelmente a linkagem aqui do produto, porque aí tem o produto URL, que aí deve ser uma variável que aí põe a URL do produto correto. Então isso aqui não dá para ajustar, mas esse da tag out, por exemplo, já dá para ajustar, né? A gente vai passar por ele aí nas aplicações variáveis de SEO, tá? Basicamente é isso. Aí aqui também vai aparecendo os pontos assim, né, pra gente ver. Então tem que ver conforme o caso a caso mesmo, tá? Mas a maioria das coisas que tem de resposta aqui, a maioria não, tudo, né? Tudo que tem de resposta ali, a gente tem uma solução aqui no checklist na parte técnica, né? A maioria tá na parte técnica,
mas também muita coisa vai estar aqui em performance de imagens, por exemplo, ou em alguma outra parte, igual a parte de Alt, tem aqui, ó. Alt. Não, cadê? Ctrl F, Alt, Tag. Tag, Alt. Não. Cadê a parte? Aqui, Canonical Tag. Não, deixa eu achar. Mas tem uma parte aqui que fala só disso de Alt, tá, pessoal? Também. Aqui, ó. Então, aqui, quando a gente vai falar de imagens, cadê? Perdi de novo. Aqui, ó. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, quando a gente vai falar de imagens, a gente verifica que se tem, todas as imagens possuem o alt text, né, que a gente chama, e aí a gente tem que ir verificando aqui. Dá para verificar lá pelo Screaming Frog também, que eu deixei lá no. Eu deixei até o link para baixar também, pessoal, do Screaming Frog, lá no nosso Drive. Então, se vocês quiserem também baixar, tem lá. E aí, algumas dessas coisas também vocês conseguem ver por aqui, tá? Vocês conseguem por aqui para ler o site. Dá uma olhadinha aqui enquanto isso. Aí, então, pergunta: todas as imagens possuem nome do arquivo amigável também? Enfim, várias perguntas aí para analisar conforme o caso. E aí aqui ele também puxa imagens, ó. Então ele tá puxando todas as imagens lá do site. E aí ele puxa aqui também de separação imagens com mais de 100 KB. Se quiser, por exemplo, aqui, ó, já tem banners ali da home, né, que estão pesados, né, que poderia tentar minificar aí, passar num compressor de imagem. E tem também aqui o Missing Alt Text, que é as imagens sem a tag alt, né? Que é basicamente um descritivo da imagem. Então vocês podem ver aí também que tem algumas imagens aí que estão sem alt. Aí você pode até copiar aqui, abrir aqui para ver. Eu acho que são imagens do menu aqui. São as imagens ali do menu do site, no caso de 99, né? Então as imagens ali do menu que tá sem a tag alt, né? Então daria para adicionar lá, ver se tem como adicionar e tal. Bom, mas aí é basicamente isso. Essa parte aqui de performance, tá? Passando mais por cima, mais rápido, tá? E aí o que dá para vocês fazerem aqui, tanto na análise PageSpeed quanto na análise Mobile First, também é na análise Mobile First vir aqui no próprio, né, no próprio site, aí você consegue ativar aqui, né? E aí você pode testar aqui a, a funcionalidade do site. E outra coisa também que eu gosto de fazer, que dá para fazer, é vocês irem aqui em Network e aqui onde está no throttling, tá? Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem pôr uns presets aqui, dá até para customizar, mas vocês conseguem, ó, dá para adicionar aqui um profile específico que você consegue escolher a situação, mas tem até aqui alguns presets que é Fast 3G, Slow 3G e Offline. Então, se eu pôr offline, ele vai simular que minha internet está desligada, mas, por exemplo, se eu pôr Fast 3G e dar um F5 aqui, ele vai simular para mim o carregamento de um 3G lento, né? Então, eu acho também isso que fica bem interessante para quando a gente quer testar um site versão mobile. Então, pegar, abrir aqui e ir clicando aqui, realmente como se fosse um usuário, aí você pode até tentar fazer uma compra, ver se você vai ter algum problema. Então, produto adicionado, ir para o carrinho. Então, dá para, aí dá para testar. É, então dá para testar. É, aí dá para testar
esses pontos assim de frete, ver se está funcionando tudo, enfim. Aí aqui já veio para finalizar a compra. Então daria até para eu fazer uma compra teste aqui para ver se não teve nenhum problema e tal. E ele tá simulando aqui para mim um 3G rápido, tá? Então daria até para pôr slow 3G também para testar. E aí é basicamente isso que eu chamo de análise do mobile first, tá? Para ver se o site está funcionando bem, tá com algum problema. É, e aí eu faço esse teste, né? Faço uma compra, tento dar uma navegada para poder ver. E aí, se gerar também alguma coisa desse teste que eu fizer, né? Se eu ver algum problema, eu passo para o cliente. Inclusive, eu estava vendo um problema aqui. Aí teria que ver no. Até se vocês quiserem também testar pelo próprio celular, também dá, né? Mas até esse carrossel aqui, ele é bem ruim no arrasta, né? Aí ele tem umas setinhas aqui que passam por um, mas quando você tenta arrastar assim, ele é bem chato. Então, se possível, eu também arrumaria isso também. Então, já indicaria para o cliente arrumar isso, pelo menos. É, mas aí teria que ver, né? Aí a questão do projeto em si, ó. Aqui no menu também não dá para trocar, só clicando aqui, enfim, tem vários pontos aí que daria para verificar. Basicamente eu faço assim, tá? Análise de mobile first, então testo no mobile, às vezes testo no meu próprio celular também, para ver como que tá. E aí é basicamente isso de análise de speed mobile first. Aí também não tenho nenhum modelo específico, tá, pessoal? Então, eu analiso o que eu vejo de ponto, eu escrevo e-mail para o cliente, eu ponho no planejamento para poder ajustar, tá? Aí o que ficou faltando aqui foi só banco de pautas. E aí também linkagem interna que eu falei que ia dar uma passadinha por cima novamente. Banco de pautas eu acho que não tem muito segredo, tá, pessoal? Só queria mostrar para vocês uma possibilidade do SEMrush, por exemplo, por aqui brinco. E aí o que o SEMrush traz aqui para gente? Ele traz, quando a gente traz uma palavra-chave aqui na visão geral de palavra-chave, traz os países, né, tal. Aí ele traz aqui 10 de palavra-chave. Então ele traz variações, né, que é lá onde a gente vê correspondência ampla, que é basicamente onde a gente fez a pesquisa, tá, de palavra-chave. Mas vocês podem ver aqui tem todas e tem perguntas. Então até aqui também na visão geral ele traz perguntas. Então aqui tá brinco, tá umas coisas meio nada a ver. Mas a gente poderia exibir aqui essas 68 mil para ver se tem algo relevante. É, Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa que ajude a gente. Brinco de prata, sei lá. Pode pôr algo assim para ficar um pouco mais específico também. Aí, ó, a gente já vem também aqui com ótimas ideias para texto de blog, tá? Então, como limpar brinco de prata, como saber se o brinco é de prata? Aí pode pôr aqui outras palavras-chave, sabe? Brinco de ouro, enfim. Aí baseado até lá no nosso pesquisa de palavra-chave, dá para vir aqui ver questão de perguntas que as pessoas pesquisam, para poder ter ideia aí de conteúdo, criação de conteúdo mesmo. Então, acho que é só essa dica que eu deixo aí para banco de pauta. Se quiser pesquisar pauta aqui, eu acho que funciona bem, tá? Acho que ajuda, porque vocês podem ver que são coisas até que tem um volume de busca, né? Tem um certo volume de busca, é baixo, né? Mas para trabalhar um blog ali e tal, eu acho bacana. É, E aí, em conjunto com isso, então eu acho que é basicamente isso de banco de pauta. E aí seria realmente juntar algumas pautas principais assim
ou validar com o cliente, né, aquelas pautas, se ele acha que faz sentido para deixar guardado, né? É isso no caso dos clientes que tiverem blog, né? Ou nos clientes que tiverem, que não forem de blog, né? O que pode ser feito é combinar com ele a prioridade aqui. Então, isso aqui, na verdade, eu acho que é mais de análise nossa. Então, a gente sabe que, pô, lá no Analytics, o que ele mais vende é brinco. Então, pô, vou focar em brinco. Ou aqui no SEMrush, ele tá quase ranqueando para anel ou para choker. Então, vou focar em choker, vou focar em anel. Mas a gente também pode validar aí com o cliente uma sequência aqui de priorização, caso queira, né? Para fazer um banco de. Aí não seria nem de pautas, mas seria um banco aí de priorização aí, né? De qual categoria vai primeiro. Mas é isso, por dar uma pesquisada em pauta ali, dá para ver perguntas feitas. E aí que eu ia falar também de linkagem interna, né? Que aí sempre fazer a linkagem interna, vocês podem fazer antes ou posteriormente. E aí eu queria mostrar aqui também um exemplo para vocês de blog, né? De linkagem interna. Então eu tenho aqui o blog de Sandra Rezende, que era um cliente que eu tenho aqui. E aí, aqui um exemplo do blog. Então, a gente postou aqui um conteúdo de moda para ele, de moda tricô, no caso, né? E aí, aqui no meio do conteúdo, então, a gente pôs uns produtos, tá? Então, a pessoa consegue aqui acessar o produto e tal. É, e aí, no meio do conteúdo aqui, a André, gente tem os lá pro site. esse acesso ao produto aí, ele conta como backlink ou só quando vem de uma URL externa mesmo? Só quando vem de URL externa, mas ele fortalece bastante o site, Felipe, também. Uhum, Seria uma linkagem interna mesmo, é, é, mas ele fortalece bastante. Então, tá. principalmente se tiver acesso a esse blog, né? Igual a biblioteria já tem o blog lá, eu vi que tá bem zoadinho lá o blog, né? Daria para reajustar, mas às vezes tem cliente que já tem blog que roda faz tempo, aí já tem bastante acesso. Meu, isso aqui dá muita força para o site de ficar linkando produtos, dá para linkar também, se não quiser linkar um produto. Dá para linkar uma categoria específica, então, tipo, uma categoria específica que o cara mais vende, pega e linka ali a categoria como um todo. Enfim, isso fortalece muito o site, tá? Blog, ele ajuda bastante, tá, pessoal, no SEO. Eu recomendo sempre. Que faça a criação quando possível, né? Se for vender a parte, traga a importância desse blog, desse serviço, enfim. É basicamente isso. Beleza, de entregável fixo a gente acabou, então. É, Aí, aqui na nossa sequência de aula, então a gente finaliza os entregáveis fixos. Eu acho que já tem um exemplo de todos lá no nosso Drive, tá? É, Acho que também a gente já falou um pouquinho. Vou até abrir aqui, WhatsApp, só para abrir rapidinho lá no nosso Drive. Beleza. Vou fechar, para não ficar notificando a gente. Então, aqui em materiais adaptados, a gente vai encontrar tudo que a gente já viu, tá, pessoal? A maioria baseado em Up, tá? É, Aí eu também queria mostrar, repassar isso aqui com vocês, que esse aqui foi um conteúdo, acho que até o Felipe não estava interessante repassar. Então, esse aqui foi um conteúdo que a gente gerou por IA, tá? Então, a gente gerou aqui nesse site, eu até pus aqui pra gente, gerado por SEOwriting.ia. E aí aqui foi um conteúdo que a gente escreveu para Brinco Feminino, né? Lá para Up Bijuteria, e a gente usou uma IA, então ficou um texto de uma qualidade bem legal aí. Isso aqui acho só que não tava eu que tinha colocado aqui, vou tirar. Então, fica um texto com a qualidade bem boa, tá? E acho que para iniciar o produto funciona super bem. E aí dá para linkar aqui, né, as palavras-chave e tal. Então, fazer linkagem interna aqui também, tá, pessoal? E aí vocês decidem se vocês querem fazer lá na hora de aplicar no site do cara,
e tal, mas é bom fazer, tá? Então, tipo, já vem aqui em Brinco Argola, aí pega aqui, né, que a gente pôs Brinco Argola como palavra-chave, já adiciona aqui link e tal, para poder ter fazer esse serviço, né, de linkagem interna. Então, vocês podem ver aqui no planejamento, a gente pôs linkagem interna durante todos os meses, tá? Então, basicamente, é sempre bom, sempre que entregar conteúdo, fazer a linkagem interna e passar para o cliente que está sendo feito isso e tal, para reforçar o site. Beleza. Então, aqui o conteúdo que a gente gerou, tá? Só para a gente relembrar dele, beleza. Dos entregáveis fixos, eu acho que foi, pessoal. Então a gente já pode passar para a próxima parte, começar a falar já dos próximos pontos. Padrão para conteúdo a gente já falou um pouco, eu deixei lá para vocês esse exemplo de que a gente gerou por IA, mas ficou muito bom. Então, sempre pensar nos pontos, nas palavras-chave, tá? Que vai ser utilizada. Pensar em, por exemplo, se for conteúdo de categoria vai falar da marca. Se vocês quiserem pedir até para ir a citar alguns produtos ali da página do cara, ela vai conseguir também fazer isso tranquilamente. Enfim, várias possibilidades aí. Beleza. Esses entregáveis aí vão ser os 2 primeiros meses de trabalho. Seria os 2 primeiros meses, mas aí, como eu falei, né, a gente acaba repetindo muita coisa. Então, conteúdo a gente vai entregar todo mês, title e description a gente vai entregar todo mês, que eu já mostrei aqui também para vocês. Cadê? Acho que eu não. Ó, title e description eu não subi aqui ainda, eu vou subir, tá? Mas a gente iniciou ali um pacote de title. Aqui eu vou pegar até de um outro, tá? De um outro cliente aleatório. Não, cadê? Esse não. Aqui não, acho que esse aqui foi que eu estava fazendo com vocês. Então aqui eu até preciso finalizar, na verdade, para eu subir lá, mas eu vou subir lá para vocês também. Acho que tem nos materiais de exemplo, tá? Esses materiais de exemplo são materiais meus, né? Que eu subi para vocês do jeito que estava cru, para vocês terem de exemplo, mas no adaptados eu estou pegando, deixando ele mais organizadinho e tudo mais, para vocês já realmente utilizarem no dia a dia. Então aqui, cadê? Até perdi. Aqui, então, um exemplo de title description que a gente estava fazendo de up. Então, põe palavra-chave primária, palavra-chave secundária, escrevo aqui, né? Aí tem aqui os limites também. E aí eu vou entregando isso também todos os meses, como tá ali no planejamento, até acabar as páginas do cara. Eu entrego de 10 em 10, aí vocês podem também fazer a organização que vocês quiserem. Você pode, por exemplo, pegar o número de páginas que o cara tem e dividir por 12 para ver quanto que dá por mês, para poder entregar todo mês. Aí tem o relatório mensal, né? A linkagem interna que eu comentei. Banco de pautas que eu também acabei de comentar. A gente já comentou de todas as entregas que a gente pôs fixa, tá? E aí entra algumas coisas do checklist. Então, aqui, por exemplo, então a gente vai entregar essas coisas por padrão todos os meses, e aí tudo que tá checklist é o que vai variar de mês a mês, tá, pessoal? Então, acho que agora a gente já pode até entrar aqui no checklist, tá? Então, aqui vai ter algumas conexões lá com o que a gente já fez e algumas coisas novas. Então, vamos ver aqui de exemplo. Exemplo, aqui na parte de arquitetura. Eu vou trazer mais explicado, mais tudo na próxima aula, tá? Mas para a gente passar aí. Aqui na página na parte de arquitetura. Então, a gente verifica ali a categorização do site, né? E se precisa criar, dividir, excluir alguma categoria. Então, a gente até viu lá que precisava, né? E aí a gente realmente fez uma categorização. Então, a categorização a gente já passou, porque ela tá como fixa, né? Tá como entregável fixo.
Então a gente já resolveu aqui basicamente na categorização. O domínio, a gente verifica se existe domínio adicional, se o domínio adicional está indexado. Aí eu até deixo aqui essas dicas de site 2 pontos e tal do Google. Se o domínio possui redirecionamento para o domínio principal e se o domínio vencerá nos próximos 2 meses. Então, basicamente, por exemplo, em Up, existe o subdomínio, né, adicional, que a gente verifica aqui, mas não existe nenhum domínio, né? Aí isso vai variar também de cliente. Tem cliente que às vezes compra mais de um domínio, igual 99 óculos, eles têm mais de um domínio, dá para acessar por mais de um domínio. Se eu não me engano, ele tem .net comprado, ele tem alguns outros domínios que ele comprou. E aí alguns até redirecionam, né, para o site principal hoje em dia. Mas aí esses domínios acabam não ranqueando, né? Eles só acabam servindo de domínio extra, né? Mas, por exemplo, tem cliente que troca de domínio, tem domínio diferente, domínio adicional, e aí tem que sempre ver isso aqui. Nossa, eu tive um cliente que ele sempre mudava o nome da loja dele, e aí ele mudava o domínio e a gente meio que perdia tudo sempre, assim, de SEO, porque mesmo você fazendo esse redirecionamento certinho, acaba caindo muito, né? Então, sempre verificar essa parte de domínio. Aí aqui a parte de URL, que eu já joguei lá no nosso planejamento, que a gente, no caso, né, de Up, a gente viu que tinha extensão .html no final dos produtos, a gente viu que não estava redirecionando com barra no final, e as versões URLs com letras maiúsculas. Ah, tá. E se as versões, se você testar a versão com letra maiúscula e minúscula, o que acontece, né? Se ele ajusta ou não. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui ele ajusta, tá correto, por exemplo, em AMP. Mas aí tem vários outros pontos, né? Então, pergunta se as URLs são amigáveis, ou aí verificar a questão de URL, né? Então tem que ver aí o que cabe, e aí o que for tiver errado aqui, entra pro planejamento. Então, de Up, por exemplo, entrou essa questão da extensão. Então, quando a gente entra um produto aqui, ele tem um ponto HTML no final. Então, cadê? Onde que a gente pôs isso aqui, ó? Aqui, ó. Então, em maio, para esse cliente, eu pus uma análise de URL, checklist. E aí, vai ter coisa, pessoal, que é meio que padrão, tá? Então, por exemplo, aqui a heading tag e o robots. Isso aqui tem um padrão a se seguir. Agora, esse aqui da análise de URL, que tem o ponto .html no final, nem sempre vai ter um padrão para fazer isso, sabe? Porque o que acontece? Isso aqui vai depender da plataforma. Então vai ter plataforma que você vai conseguir ajustar isso, tem plataforma que não. Você vai ter que entrar ali na conta do cara. Por exemplo, eu deixei aqui para maio. Então vai chegar maio, você vai ter isso para fazer, você vai pôr lá para o cara que você vai estar fazendo isso. E aí você vai ter que entrar lá tirar umas 2 horas do seu dia 1 hora, 2 horas, entrar lá na plataforma do cara e ver. Então você vai ter que caçar lá nas opções o que dá para fazer para retirar isso. E vai ter que verificar se dá ou não, né? Então, pô, vou separar 1 hora, ficar vendo essa 1 hora se eu consigo retirar isso. Se eu não conseguir, beleza. Ou vou deixar de lado, ou vou tentar de novo depois. Ou vou passar para ele que realmente não dá para fazer isso. Aí você pesquisa no Google e tal. Então tem uma parte assim que é meio chata de pesquisar e que não tem muito segredo, sabe? Tem que realmente correr atrás de entender como é isso na plataforma desse cliente. É, Daí coisas já como heading tag e robots. Então vou até abrir aqui para vocês. Cadê? Robots. Aqui já tem um padrão um pouco mais correto. Então, aqui pergunta se o arquivo existe a princípio, tá? Então, para vocês verificarem, tá escrito lá, é só vir aqui por robots.txt. Então, se abrir aqui, né, quer dizer que existe, senão vai dar erro 404. Se der erro 404 é porque não existe, aí tem que criar. Esse documento aqui, ele fica no servidor do cliente, tá? É um documento que fica ali logo
Logo, é um documento de texto simples que fica logo ali no primeiro acesso ao servidor. Aí pergunta, existe URLs bloqueadas pelo arquivo do robots? Aí aqui eu pus que sim. No caso de up, ele está bloqueando todos esses user agent aqui, né? Esses robôs. E além disso, ele também está bloqueando essas páginas aqui. Essas páginas aqui costumam ser de boa, porque são páginas que realmente a gente não tem interesse em indexar. Então, por exemplo, aqui o buscar talvez não precisaria estar desabilitado, tá? O buscar pode deixar. Mas aqui conta carrinho, documentação, compre junto, enfim, algumas coisas que realmente não tem por que indexar. Mas eu retiraria esse buscar, por exemplo, porque não tem problema se indexar alguma busca dentro do site do cliente. Então, esse buscar eu retiraria. Esses user agent eu tiraria assim. Eu testaria, mas a princípio eu acho que eu tiraria todos e iria analisando se der algum problema e tal. Outra coisa que a gente pergunta aqui, então, as URLs bloqueadas deveriam ser bloqueadas mesmo? Então, isso é uma questão de análise, tá, pessoal? Todas essas URLs aqui, elas deveriam estar bloqueadas. Como eu falei, eu só tiraria aqui a de buscar, tá? Porque eu acho que a de buscar não tem problema se indexar, se o Google ler, não tem problema. As outras, beleza, que é conta, carrinho, realmente não tem por que desabilitar. O que mais tem aqui, ó? Cadê? Aí pergunta: a regra do arquivo precisam ser analisadas? Aí outra coisa que dá para fazer é regras do robots.txt. Então vocês vão achar por aí, né, algumas arquivos, principalmente da SEMrush, da Rock Content, tem também daquele cara, cadê? Ó, tem até da agência Messi, que eu sempre comento, mas sempre costuma ter também do Neil Patel. Então, eu acho que eu usaria esses três aqui como referência, tá, pessoal? Também quando vocês estiverem buscando algo, que é o Neil Patel, o Rock Content e o SEMrush. Então, aqui a gente consegue ver também tudo que a gente quiser sobre esses pontos. E aqui eles vão mostrar vários exemplos. Eu digo aqui, ver aqui mais por conta dos exemplos, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai conseguir entender melhor porque ele vai trazer em exemplos aqui de imagem o que que tem. Então, o user agent, a sintaxe utilizada. Então, aqui, ó, se vocês quiserem desabilitar algo, então, ó, por exemplo, dá para desabilitar o Googlebot, só que desabilita para todos, menos para o Google. Enfim, dá para fazer muita coisa no, aqui no site, no Robots, né? E aí a gente também consegue sempre pôr o link do sitemap, que é algo que a gente até pergunta aqui também no checklist. Então, existe o link do sitemap.xml correto no Robots. Então, igual a gente pode ver aqui no de up, ele já tem aqui o link do sitemap também. Então, a gente consegue ver aqui o sitemap. E aí, a ideia do sitemap, pessoal, é ter todas as URLs do site atualizadas, tá? Então, é bom dar uma olhada aqui, se tá meio que batendo assim, né, com o site lá, né? Enfim, se tá batendo lá com o que a gente tem no site hoje. É, Então é basicamente isso, por exemplo, aqui né, o Robots, e aí então ele meio que tem um padrão a se seguir, que é basicamente bloquear né, as páginas de conta e carrinho, isso aqui pode ser um padrão, tá? Pode desabilitar sempre e adicionar o sitemap, mas é basicamente isso, tá, pessoal? Não tem nenhum segredo. Aí para a gente editar esse Robots aqui, normalmente é lá pela plataforma. Pode falar aí, Lucas. Eu ia perguntar se tem alguma maneira de dinamicamente linkar essas páginas no sitemap ou nos próprios textos.
Para que, por exemplo, se uma troca de Uhum. categoria de blusa para blusas não quebre todas essas referências. Ou tem que sempre na mão ir lá trocando. É, Aqui no Robots tem que ser na mão, tá? O que você Uhum. vai fazer numa situação dessa de troca de URL é fazer um redirecionamento. Então, você vai ter que fazer um redirecionamento 301, né? Para poder redirecionar, né? Então, sempre que a pessoa, por exemplo, aqui de up, a gente tem brinco. Então, brinco que tá aqui, né? É o brinco que vai estar aqui, ó, indexado aqui. Então, o brinco que vai estar indexado aqui no Google. Então, a gente pôs o site dois pontos brinco, que é aquele indexado. Se isso aqui virar brincos um dia, aqui nem aparece nada, porque não tem, a gente tem que fazer um redirecionamento para ele bater aqui e ir direto para o brincos. Então, tem que ser um redirecionamento 301, que aí ele vai fazer isso automaticamente. E aí eu até deixo para vocês indicado essa ferramenta aqui, que é o Redirect Path. Vocês vão conseguir ver bastante questão de redirecionamento quando acontecer, tá? Então, por exemplo, eu abri aqui, como que a gente poderia achar um exemplo de redirecionamento? Deixa eu pensar. Agora eu não sei, mas a gente poderia em algum momento achar aqui um exemplo de redirecionamento, e aí. Deixa eu tentar entrar em alguma coisa aqui do Google mesmo, que acaba sempre redirecionando. Teste. Hum, não, acho que não. Enfim, não tô achando nenhum de redirecionamento agora. Mas nesse redirect path aqui, sempre que você entrar numa URL, ele bater na URL e trocar, você vai conseguir ver aqui todo o caminho que ele fez. Tipo, se ele foi de brinco para brincos. Ou se de brincos ele caiu em outra página e redirecionou de novo. Então dá para ver bastante coisa pelo Redirect Path quando tiver problema de redirecionamento. Mas aqui a princípio é algo mais fixo mesmo, tá? Não é algo que varia muito. Então você vai pôr realmente essas regrinhas aqui de dar Zelo nas contas. Esses do User Agent eu tiraria todos, tá? Eu não sei se esse cara teve algum problema e adicionou, ou se é padrão da plataforma, mas eu tiraria, tá? E o sitemap do cara também tem que ter. Então, basicamente é essa a regra, não tem muito o que fugir disso. E aí a gente tem que verificar se está certo sempre. E aí, normalmente, para editar esse cara, tá, pessoal? A gente consegue editar pela plataforma, assim, 99% das vezes. Quando a gente não conseguir editar pela plataforma, a gente vai ter um probleminha, que é editar esse cara pelo servidor. Aí, também não é um grande problema, tá, pessoal? Tipo, se for, sei lá, um HostGator, assim, da vida, você consegue acessar lá e editar esse cara. É... Só se for um servidor assim que é separado, sabe? Então tem alguns clientes que tem servidor, né? Sei lá, é, alguns pacotes da Tray, por exemplo, tem servidores próprios da Tray, que aí a gente não consegue entrar no servidor. Mas na Tray ele libera para a gente editar. Mas vamos supor que tem alguma outra plataforma que não dê para a gente editar e não dê acesso ao servidor. Aí teria que entrar em contato com os caras para pedir para editar. Mas normalmente, assim, 99% dos casos dá para editar pela própria plataforma, tá, pessoal? Então não tem muito segredo, não. Bora lá. O que mais que tem? Lá do nosso checklist. Acabei fechando ele, deixa eu abrir de novo. Então, aqui do nosso checklist, o que a gente tinha colocado também para up, por exemplo, de heading tag. Vamos por aqui, heading tags.
Então, de heading tags, pessoal, a gente vai verificar aqui a estrutura hierárquica dos títulos da página, né? Então, acho que a gente já até verificou um pouquinho disso juntos lá no início, quando a gente estava fazendo checklist. Mas aí a gente pode verificar tanto aqui pelo Screaming Frog, eu vou mostrar para vocês, quanto direto no site com a extensão SEO One Click que eu mandei para vocês, né? Então, vou usar 99 óculos de exemplo. E aí a gente clica e ele sempre traz para a gente aqui o headers. Então ele traz o H1, o H2, quantos H3 tem, né? Então vocês podem ver que igual aqui na home de 99 óculos, só tem um H1, que é 99 óculos, lentes e armações, e aí o resto é ou H2 ou H3. Então esse aqui é o formato ideal para a gente ter num site, tá? Então, tem algumas regrinhas que a gente vai perguntar aqui no checklist, que é, por exemplo, o H1, a home do site possui um H1 visível. É legal que seja visível ou que tenha title lá na... Porque normalmente o pessoal põe no logo, né? E aí fica um H1 invisível, sem nenhum texto. Mas aí vocês podem verificar se o logo ali do cara ele tem um title, então ou um alt, ó, tem um alt que é 99 óculos. Então ele vai considerar esse alt aqui, então não tem problema. É, Pergunta aqui se a página também possui um único H1. Outra regra das heading tags é ter só um H1 por página, tá, pessoal? Então o Google vai pegar esse H1 e vai considerar isso aqui o assunto principal da página, né? Então, por exemplo, se a gente for em uma ação para grau aqui, a gente tem aqui os headers, e aí o header, no caso, continuou no menu, mas poderia ter alterado aqui, né, para, por exemplo, a armação para grau. Então, isso é um ponto a se verificar aqui, por exemplo, nesse projeto de 99 óculos. Então, aqui, ó, os headers vão estar sempre como 99 óculos, mas o H2 ó, óculos de grau masculino, que é aqui no conteúdo. Então, esse conteúdo aqui tá como H2, então o ideal seria colocar isso aqui como H1, tá? É, essa parte só como H1, que é essa palavra-chave principal, e reajustar o H1 aqui do menu para ficar só na home, tá? Então, esse cliente aqui já tem alguns ajustes para fazer no novo layout aí dele. Mas aí é basicamente isso, então, pessoal, a parte de heading tags também. E aí também tá tudo explicado aqui, tá? Sempre. Então, verificar nas páginas se o H1 é único. A gente verificou aqui na mão, né, pelo SEO One Click. Aí, às vezes, o site é muito grande, né? A gente também pode verificar aqui pelo próprio Screaming Frog. Então, aqui a gente tem todos os H1s, tá? No caso de 99 óculos, tá sempre do menu, né? Porque esse H1 tá ali no menu, mas aí a gente pode olhar para o H2, tá, pessoal? Pro H1, mas o segundo H1, porque aqui no Screen Frog a gente também consegue ver isso, ó. Então, nas páginas que tiver dois H1s, a gente consegue ver H1/1, H1/2. Então, o segundo H1 seria esse aqui. Então, daria para verificar aqui, por exemplo, eh, quais páginas estão sem, quais páginas estão com, e aí ver, né, por que que está sem, ou ajustar, né? Então, aqui, ó, a maioria que tem H1 são os produtos. Então, teria que ajustar todas as categorias com H1 de todas as categorias para retirar esse H1 que está por padrão e deixar um H1 que faça sentido com o contexto da página. E aí sempre também ter, bom, nesse H1, ó, tipo, aqui pergunta já. H1 da página tem contexto com o assunto da página? Então, verificar se tem contexto e palavra-chave, eu já deixei aqui. Então, sempre também tem que ter igual aqui, ó. Aqui nessa página tá até correto. Vou até abrir aqui pra gente. Opa, sou mais ali sem querer. Então, vou até abrir aqui pra gente ver, ó. Nessa página aqui.
O H1 tá esse padrão, né, que tá do menu, mas também tem aqui o armação de óculos quadrado. Então esse H1, deixa eu ver até se tá aqui embaixo. Tá aqui no conteúdo, ó, o H1. Então esse H1 já está correto, porque ele já está até com as palavras-chave da própria categoria. A única coisa que a gente tem que fazer aqui nesse contexto desse cliente, né, seria realmente ajustar esse H1 aqui de 99 óculos, porque ele está no menu. Então, como tem o menu em todas as páginas, né? Ele está contando para todas as páginas. Então, o ideal seria retirar do menu nas categorias e manter só ali da categoria. Mas aí a gente consegue ver aqui em larga escala, né? Aqui pelo Screaming Frog. E aí sempre lembrar também que aqui, pessoal, a gente consegue exportar, tá? Então, por exemplo, eu exportei aqui. Aí eu consigo, por exemplo, ver aqui no meu Drive. Por aqui o upload de arquivo, downloads, acho que vai estar. Cadê? Pra onde ele exportou pra mim? André, deixa eu pôr aqui downloads. Pronto, salvei aqui em downloads, aí aqui ele vai aparecer para mim e aí eu consigo exportar tudo que eu quiser aqui do Screaming Frog, tá, pessoal? Ele exporta aqui pra gente, a gente consegue abrir com planilhas do Google e aí a gente já consegue organizar nosso projeto dessa forma também. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui esse H1/1 porque está como padrão, então isso aqui tem que ser ajustado. Apagar essas colunas também. E aqui, ó, eu já tenho uma lista de páginas que eu preciso ajustar o H1. Então, eu tenho as páginas, as que tem H1 e as que não tem, né? Então, algumas tem um segundo H1 aí que seria o correto. E aí tem também até o... Até que vocês... Isso aqui não tem regra, tá? Nesse caso. Mas se vocês quiserem também ver, tem até aqui o tamanho, né? Que tá o H1 daquela página. Então, aqui já seria aqui uma lista, né, do que eu precisaria ajustar. Eu posso retirar essas buscas aqui, porque essas buscas aqui não tem, né, não tem por que mexer, né? A gente só vai acabar mexendo nas categorias, tem mais busca ali, mas a gente pode ver posteriormente isso. E aí, pessoal, aqui já daria para trabalhar, por exemplo, já daria para a gente organizar aqui, ó, e aqui a gente já consegue uma lista de todas as páginas que precisam de ajuste H1. Então, também, esse trabalho acaba sendo algo que tem que ser feito também durante o projeto. Então, aqui no planejamento, por exemplo, eu pus ajuste de heading tags, mas eu talvez leve aqui um ajuste aí, uma continuação. E aí eu posso levar isso aqui quanto eu quiser, sabe? Essa continuação até tá ajustado. Mas aqui nesse caso, por exemplo, de 99 óculos, é, o que que eu precisaria fazer? Eu precisaria, primeiramente, retirar o H1 aqui do menu, tá? Que é esse 99 óculos lente e armações, que está contando para todas as páginas porque está no menu. E aí, depois que eu tirar, ele já vai praticamente resolver 100% do meu problema. Ele já vai praticamente resolver 100% do meu problema. A única coisa que eu vou ter para fazer é pegar essas páginas aqui, que estão sem H1, né? Que vão ficar sem H1 quando eu tirar do menu, e eu vou ter que ajustar elas. Mas vocês podem ver que a maioria são categorias, né? E aí a única coisa que eu vou ter que fazer é vir aqui e pôr um pedaço do conteúdo como H1. Então, nesse caso aqui, ó, óculos de sol feminino, eu veria e colocaria esse pedaço do conteúdo como H1. Então, ele já me resolveria, ficaria óculos de sol feminino como H1, e aí aqui já não ficaria mais em branco. Então, é basicamente esse o trabalho que eu teria para fazer aí o ajuste de heading tag aí desse projeto, por exemplo. E aí, cada projeto, né, acaba tendo uma variação. Então, de heading tag seria basicamente isso, tá, pessoal? Seria isso para resolver
as heading tags. E aí também, uma coisa que eu já falei, e aí acho que agora é o momento perfeito, que aqui a gente tem um planejamento de up, né? E aí, o que eu acho que a gente pode fazer eu vou falar com o Jeff de novo, e aí eu vou entrar lá no acesso de up para poder ajustar o robots, porque uma coisa acaba influenciando a outra. Então aqui em up, como eu mostrei para vocês, ele tem um robots que está bloqueando muita coisa. E aí, quando a gente tirar esses bloqueios aqui de robots de up, a gente vai conseguir rodar o up aqui no Screaming Frog. Então aí eu rodo para vocês, porque aqui eu estou trazendo de 99 óculos de exemplo, né? Mas eu vou rodar o up bijuteria aqui no Screaming Frog para vocês. E aí dentro do Screaming Frog eu vou trazer todos os pontos que a gente tem para ajustar em up, tá? É baseado aqui nos resultados que vier, mas, por exemplo, o que eu falei, tudo agora que eu falei para vocês de heading tags, daria para a gente puxar aqui de up, né, para ver o que tem para ajustar. E aí eu vou batendo com vocês aqui no checklist, qual dessas coisas aqui do checklist que a gente consegue verificar aqui, tá? E aí a gente vai começar a ver, né, essas entregas mais variáveis, né? Então, essas entregas que vão variar aí de cliente para cliente e tal. Mas acho que é basicamente isso, pessoal, por hoje. Hoje não tinha nenhum assunto específico, tava mais para terminar realmente esses pontos, tá? Aqui dos entregáveis fixos. Aí, com eles finalizados, a gente vai entrar então agora em uns detalhes. E eu gostaria muito também que vocês olhassem aí o checklist e para a gente bater um papo sobre ele na próxima aula, tá? Então, acho que ficou faltando poucos pontos assim que vocês não entenderam ainda, que eu acho que talvez seja da parte mais técnica de performance e da parte de dados estruturados, que é bem complexo, tá? Que eu vou fazer 2 aulas separadas, mas o resto eu acredito que vocês vão entender bem, tá? Então, eu gostaria aí que vocês dessem uma olhada para a gente poder também conversar mais direcionado. Porque às vezes também eu fico falando aqui. E aí eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês têm de dúvida, o que não faz sentido, o que faz sentido, se ficou claro o processo do. Não só o processo aqui do checklist, mas do projeto como um todo, né? De montar esse planejamento aqui e, tipo, ir tocando cada coisa. Enfim, queria entender de vocês também na próxima aula, tá? Para a gente ter uma conversa um pouco mais aberta aí. Fechado. Que bom. Te traz na próxima aula, sim. André, uma dúvida que eu fiquei é sobre esse H1. A Hum. gente altera ele na plataforma, correto? Sim, na maioria das vezes, para alterar ele vai ser na própria plataforma. Então, como eu falo para vocês, eu deixo isso aqui como entrega variável, por quê? Porque acaba variando muito realmente de cliente para cliente. Aqui em 99 óculos, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele não tem nenhum tipo de H1 no conteúdo que não é editável. Então, por exemplo, algum cliente, vamos abrir up aqui para a gente ver, para eu conseguir explicar para vocês. Deixa eu abrir aqui brincos, por exemplo. Ó, então, up tem escrito aqui brincos. Vamos ver como que tá esse brincos aqui. Ó, esse brincos ele é um H1, tá vendo? Então, esse brincos aqui, e aí provavelmente em todas as categorias vai ser padrão, ó. Ó, então aqui também, ó, tem esse anéis que ele também é um H1. Então, isso aqui é um padrão do layout. Quando é padrão do layout, às vezes é um pouquinho mais chato de mexer, mas também não costuma ser impossível, tá? Porque é um padrão de layout. Então, se tiver o padrão de layout ali das categorias, a gente consegue entrar de alguma forma lá
e editar para esse cara aqui, ele não ser H1. Ou então, de repente, para editar o que esse cara vai apresentar na tela. Mas eu sempre prefiro deixar o H1 aqui no texto, porque esse texto aqui normalmente é super fácil de mudar lá na plataforma, já tem uma área ali, né, para a gente fazer essa alteração. Então, aqui em 99 óculos, você pode ver que, que não tem nenhum tipo de conteúdo que seja do layout, até porque eu acompanhei, né, essa criação do layout e eu fui pontuando. Então, você pode ver que aqui no layout não tem nenhum tipo de H1. Então, a única coisa que a gente vacilou aqui foi de deixar o H1 no menu, né? Porque o menu fica para todas as páginas. Então, acabou ficando o mesmo H1 duplicado para todas as páginas do site. Mas resolvendo isso aqui do menu, você pode ver que tudo é H3 ou é só H3, na verdade, né? Que é o nome dos produtos, que são H3. E aí a gente só vai ter um outro H2 aqui no nosso conteúdo. Então, óculos de grau masculino, saiba como escolher, que é esse título aqui. Então, eu sempre prefiro, se possível, deixar o H1 para pôr nesse título, para a gente poder controlar ele facilmente, tá? Tá. Mas aí vai Mas, depender desse padrão do cliente, desse tá. layout. Mas, por exemplo, dentro da plataforma lá da Tray, tem um lugar específico, um campo específico que fala, esse aqui é H1, esse é H2, esse é H3, Então, tem, mas aí vai depender justamente do layout. Igual no aqui, layout. no layout aqui na ativa de loja 99, a gente não usa. Então, teria lá na área da Tray, que esse cliente aqui é Tray também. Então, teria lá na área da Tray, onde eu edito o conteúdo de categoria, que eu colocaria o H1. Agora, nesse caso aqui, teria que ver se esse anéis aqui, ele tem o título lá na edição da categoria. Então, tem que testar, né? Aí tem que pegar e testar mesmo, tipo, para entrar. Esse cliente é Trade? Nem me lembro, acho que é, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, esse Loja cliente aqui é integrada. loja integrada. Então, teria que entrar lá na loja integrada e ver o que é esse anéis aqui, o que eu vou editar que vai editar esse cara aqui, entendeu? Então, talvez, se eu entrar lá na parte de categoria, talvez tenha um campo lá que chame H1, e aí eu edite isso, ou talvez isso aqui ele puxe automaticamente do nome da categoria. Então, para editar esse H1 aqui, eu teria que editar o nome da categoria, entendeu? Aí já seria um problema. Aí seria talvez mais fácil eu procurar como que eu edito o layout do cara para retirar o H1 daqui, por exemplo, transformar isso aqui no H2, e aí eu vou controlar o H1 lá pelo editor de texto aqui no texto mesmo, entendeu? Da categoria. Então você tem que sempre ver essa estratégia. Então algumas plataformas vão ter sim esse campo H1, edite aqui seu H1, mas algumas também não vão ter. Então você realmente tem sempre que analisar o caso e aí tentar deixar aqui se assim se for uma plataforma muito difícil, tenta deixar aqui no conteúdo. Aí, mesmo que você não tiver criado ainda um conteúdo para esse cara, vai lá e põe uma palavra-chave, sabe? Só para ficar a palavra-chave como H1 na página. Então, tem que realmente analisar de caso a caso. Tá. Esse ponto aí para mim foi ficou ainda, tipo assim, um pouco na dúvida. Eu acho que seria legal se na próxima aula a gente trouxer ali na prática, sabe? De repente, se precisar do Beleza. acesso à plataforma aqui da loja integrada ou algum da Tray, enfim. Show. Eu tenho de 99 óculos, eu tenho de alguns clientes meus também que eu posso abrir, mas eu também vou falar com o Jeff para ele me mandar de up de repente, ou mais algum aí que ele tiver fechado aí, só para a gente realmente entrar na plataforma e ver essas minúcias, porque realmente vai variar de plataforma para plataforma, a gente vai ter que caçar junto, sabe? Eu mesmo Uhum. aqui, né, eu não sei de todas as plataformas, então eu mexo muito com Tray, loja integrada às vezes, Nuvem Shop às vezes, mas é mais Tray, VTEX também. VTEX tem bastante liberdade, mas a VTEX também tem várias versões. Então tem a VTEX I/O,
quando mudou, que atualizou agora ficou mais novo. Aí tem umas VTEX mais antigas. Então, meu, varia muito, varia muito. Mas eu acho que é legal, assim, a gente entrar e caçar isso junto. Show. Show de bola. Mas acho que é isso. Então, pessoal, a gente passou aqui por alguns, né? Mas aí é também a ideia que eu queria que vocês visualizassem aí, leiam como faz, ver se tem alguma dúvida. E aí a gente pode ir passando aí, a princípio, por dúvidas, depois a gente também pode ir passando um a um. Então, eu falei para vocês de arquitetura, falei de domínio, subdomínio, URL. Aí a gente pode continuar aqui de URL canônica, se vocês quiserem, enfim. E vendo um por um, mas também se vocês trouxerem dúvidas, eu acho que fica bacana, sabe? E acho que é isso, pessoal, por hoje. Show. Fechou? Bom, Fechado então, pessoal. Fechado. Nos vemos então na maravilha. sexta, né? Vou Na colocar a sexta. gravação lá no Drive também. Tá. Logo já coloco. Eu mando aí para vocês o que eu fiquei de mandar, que é o site para verificar quando o servidor cair ou instabilidade do servidor. E vou também mandar umas comunicações lá para a gente combinar a próxima aula para a gente fazer algo um pouco mais dinâmico, beleza? Fechado. Certo, pessoal? Obrigadão aí. Boa terça para todo mundo. Valeu, pessoal. Excelente, tudo pessoal. de bom. Valeu, Até galera. mais, tchau, tchau.